Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar. Economizar é comprar Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com o smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Sou publicitária, sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou dona de casa e sou síndica do meu prédio. Na realidade, eu estou muito tranquila e eu só tenho isso porque eu tenho a Guarida como parceira, sempre que eu preciso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul, evoluindo sempre com você. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor desta semana, programa que tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque seus quilômetros por desconto no ingresso do futebol. Eu sou a jornalista Renata Appel e o programa desta semana inicia com uma matéria especial sobre saúde. Conheça a Clínica da Medicina da Família do Mãe de Deus. No segundo bloco, Alexandre Appel entrevista o médico oncologista James Freitas Fleck durante o lançamento do livro Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, com promoção para o telespectador. E o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Cor, sobre o programa Que Comércio, que ensina gestores a realizar o planejamento das ações empresariais em longo prazo. O Jornal do Consumidor está começando. Porto Alegre é sede da primeira clínica de medicina da família de hospital privado do Brasil. A capital gaúcha está resgatando um conceito de medicina que nos remonta ao passado ou a pequenas cidades do interior, onde todos se conhecem e cultivam o costume de ter um médico da família que atende a todas as gerações. Esse conceito vem revestido de uma roupagem contemporânea, a exemplo do que acontece em diversos países do mundo.
Nós fomos ao Mãe de Deus Center, na Rua Soledade, 569, bairro Três Figueiras, saber mais detalhes sobre a nova unidade com os médicos responsáveis. Estamos na Clínica de Medicina da Família do Hospital Mãe de Deus Center e vamos conversar com o médico especialista em Medicina da Família e coordenador da clínica, Dr. José Mauro Cerati Lopes, e o médico da clínica, Dr. Gustavo Carvalho. Como é que surgiu a ideia de criar um núcleo especial para a medicina da família, para cuidar especificamente da família, prevenção, etc.? Bom, a medicina de família é uma especialidade que existe no mundo todo desde 1960. No Brasil, ela teve um crescimento a partir de 94, e mais na área pública. Na área privada e de convênios, ela é bem recente, né? A nossa clínica talvez seja uma das primeiras. E surgiu a ideia com o fechamento da emergência do Mãe de Deus Center, em que se buscou uma alternativa de atendimento para aquelas pessoas que não precisariam procurar uma emergência, que tem situações mais agudas, né, que precisam uma consulta para o mesmo dia, né, e que então ela surge como uma alternativa. E também para oferecer uma proposta diferente, né, com que as pessoas passassem a ter um médico de família, assim, um médico com o qual elas estabeleçam um vínculo, que passe a conhecer todos os integrantes da família e acompanhe ao longo do tempo. Essa é a ideia principal. Um atendimento diferenciado, um médico que acompanha a família, até para ver se aquele pai, aquela mãe tem um problema, o filho pode ter, pode desenvolver, então criar um plano de prevenção, não seria isso, doutor? Também, como médico de família, a gente tem uma abordagem mais ampla, né? A gente costuma brincar que a gente tem que conhecer um pouco de cada especialidade para poder resolver o problema das pessoas em geral, da família como um todo. Então, a gente atende de crianças até idosos, todos os seus problemas de saúde, não tem restrição de sexo, então a gente, homens e mulheres. E o médico de família tem que estar pronto e preparado para poder atender problemas agudos, mas lembrando também que a gente atua bastante tentando fazer a prevenção, né, a promoção da saúde, para que não aconteça alguns problemas maiores. Então, algumas patologias vão ter durante a vida como um todo, mas aos poucos a gente vai tentando contornar a situação para poder identificar o mais cedo possível, né? O mais precoce possível, mas o principal é fazer a prevenção, que é o mais importante. Pois é, doutor Cerati, prevenção é a palavra de ordem. Como é que vocês trabalham com as famílias nesse sentido, para evitar o aparecimento de doenças, de problemas? Bom, a questão da prevenção hoje em dia ela é muito complexa, né? A medicina de família trabalha com um conceito de prevenção quaternária, ou seja, prevenir as pessoas do excesso de prevenção, né? Hoje em dia também se faz muitos procedimentos, muitos exames, que também causam risco, né? E muitas vezes não tem a comprovação da sua eficácia, né? De que realmente tem um sentido de realizar. Então, a medicina de família trabalha com isso, assim, a partir de um atendimento personalizado e individualizado, ver o que aquela pessoa realmente necessita em termos de procedimentos ou exames preventivos, né? Aconselhamento, orientação. Então, se trabalha de uma maneira bastante integral e ampla, né? Não tem uma receita pronta, né? Vai se trabalhar em função das necessidades e dos problemas de cada pessoa. E aí vocês encaminham para os especialistas adequados, caso seja necessário, para os exames que devem ser feitos? Sim, aí o que acontece? A gente faz uma abordagem, né? Então, como eu acabei de falar, a gente tem que ter o conhecimento amplo, né, de cada uma das especialidades. Algumas situações a gente tem que fazer um encaminhamento. Então, quando começa a ser um quadro mais específico, então algum quadro que sugere dúvidas para a gente acaba fazendo o contato, que na verdade é uma referência, e a gente sempre sabe que o paciente vai voltar. O médico de família, como ele tem que estar responsável pela família inteira, então, em algum momento aquela pessoa vai voltar, né, e vai constar com a gente. Então, a gente tenta também manter um vínculo com várias especialidades para a gente ter essa rede, né, de contato, para quando o paciente voltar, a gente saber tudo o que aconteceu. Então, a gente referencia e recebe a contrarreferência das especialidades quando for necessário o encaminhamento. Doutor Cerati, faz quanto tempo que vocês abriram essa unidade? Como é que está sendo o movimento? Como é que está sendo a procura? A unidade está aberta, assim, efetivamente há uns 2 meses, né? E a procura está sendo muito boa, a aceitação também, né? A gente tem
como eu falei, as consultas são todas com horário agendado, né, mesmo que seja para o mesmo dia. Sempre a gente orienta que as pessoas telefonem, né, para não ficar aqui esperando. E assim, os horários estão sempre cheios atualmente, né? A gente teve no período inicial assim um pouco mais de folga, né, mas agora a gente está tendo bastante movimento e a gente está ampliando a equipe, né, também em função dessa necessidade, né. Hoje são 10 médicos que trabalham aqui, todos médicos de família, e a gente vai começar a ampliar um pouco mais para dar conta dessa procura, né. A aceitação está sendo bem boa. Vêm casais aqui preocupados com a saúde dos seus filhos no futuro, dizem, olha, doutor, assim, eu tenho um problema assim de saúde, a minha esposa tem um problema tal de saúde, a gente está preocupado que o nosso filho vai desenvolver no futuro, ou então que chegam assim com diversos problemas, olha, eu estou com um problema, a minha esposa está com tal problema, e aí vocês fazem assim um diagnóstico em conjunto. Isso acontece? Tem acontecido. No primeiro momento, na verdade, como o Zé Mauro falou, quando acabou a emergência daqui, foi um transtorno para a população em geral, né? Mas a gente sabe que um outro problema que tem nas emergências é que a maioria das pessoas que vão até lá seriam classificadas como uma emergência. Então, são problemas que dariam para resolver no ambulatório, assim como aqui na clínica de medicina de família. E aí as pessoas estão subindo, na verdade, né? Vão lá embaixo, não encontram emergência e acabam sendo transferidas para cá. Dependendo do caso, a grande maioria delas a gente consegue atender sem problema nenhum. E esse está sendo o primeiro contato das pessoas com a clínica. E aí, a partir de então, a gente está começando a, entre aspas, fazer um trabalho, mostrar o que o médico de família faz. É uma área que várias pessoas não conhecem, né? Então, a gente acaba apresentando o trabalho. Hoje, eu já tenho algumas famílias que eu atendo as crianças, os pais, e tem uma, inclusive, que eu atendo até os avós. Então, 3 gerações! Já tem uma família que tem 3 gerações, e primeiro o contato foi com o pai, que veio por um problema agudo. Eu apresentei o que o médico de família faz, e aí, a partir de então, ele começou a trazer a família inteira. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente quer, cuidar da família, né? Fazer uma abordagem integral, uma abordagem ampla, fazer coordenação do cuidado, né? Que é a gente coordenar várias patologias e, em alguns momentos, a gente tem que fazer encaminhamentos, mas o médico de família está preparado para resolver a maioria dos problemas que chegam até ele. Então, tem alguns estudos que mostram que o médico de família resolve de 85% a 92% dos problemas que chegam até ele. Os outros a gente tem que encaminhar. Às vezes são problemas que precisam de coisas como procedimentos cirúrgicos, aí a gente não faz mesmo. Outros não, algum tipo de patologia um pouco mais específica de alguma outra área, né, que aí a gente tem que fazer referência para depois receber o paciente de volta com um problema mais resolvido. O médico de família atende a uma série de problemas, como gripe, pneumonia, diarreias, hipertensão. Muita gente procurando vocês com esses problemas, são problemas comuns? São problemas bem frequentes, né? Principalmente no inverno, agora as doenças respiratórias, né, infecção de garganta, sinusite, pneumonia. E também outras questões, né, como doenças crônicas, né, não controladas, diabetes não controlado, pressão alta, problemas cardíacos, enfim. O médico de família ele tá disponível para trabalhar com os problemas que as pessoas trazem, né? Ele não faz uma distinção, uma triagem. A partir do atendimento que ele vai ver se está dentro da capacidade dele de resolver ou se precisa, como o Gustavo falou, algum apoio, alguma consultoria. O outro aspecto importante que a gente também salientar é que a gente atende em casa também, né? A gente está oferecendo atendimento domiciliar, né? Não de urgência, né? Agendado também, mas a gente tem essa disponibilidade, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover, de sair de casa, a gente está fazendo atendimento domiciliar, né? Para assim, ampliando assim, a nossa oferta de serviços, né? E também, assim, a clínica está numa fase inicial, né? A gente vai expandir alguns serviços. Hoje a gente não está fazendo nada na área de ginecologia, né? Mas a ideia é que a gente comece a fazer depois também atendimento nessa área, né? Enfim, estamos abertos a resolver à medida que a demanda for aumentando e os problemas forem se manifestando, né? A gente tiver uma ideia mais clara da demanda, assim. Esse profissional também atende a problemas medicamente inexplicáveis, ligados a questões emocionais ou somáticas.
que muitas vezes não se encaixam num diagnóstico. Doutor Gustavo, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Isso é uma parte do médico de família que, pelo fato da gente ter uma visão mais ampla, a gente chega, na verdade esses problemas chegam em todos os médicos, né? E só que quando chega na nossa frente a gente tenta fazer a abordagem de uma maneira mais ampla. E dependendo da situação, o nosso objetivo que é conhecer a pessoa, então em alguns momentos a gente consegue resolver com mais facilidade. Já sabe o perfil da pessoa, sabe como que ela é, e são problemas que, dependendo da situação, se ela for procurar algum atendimento agudo, em emergências, por exemplo, vai chegar lá e vai fazer milhares de exames. E às vezes não vai encontrar nada, que é onde entra a parte inexplicável. Mas, na verdade, o fundo emocional pode fazer com que manifeste no organismo vários sintomas, né? E a partir do momento que um médico tenha um atendimento mais longitudinal, conheça a pessoa ao passar dos meses, dos anos, a gente consegue identificar o problema de uma maneira mais fácil. Às vezes, só com uma conversa, a gente consegue perceber e resolver o problema. Às vezes, não precisa de medicação nenhuma. Isso é uma coisa que acontece... A pessoa, quando procura o médico, às vezes ela joga coisas que não jogaria para ninguém, né? Ela abre, né? Manifesta algumas informações que não fala para ninguém. Aquilo que está guardado é uma coisa que, pelo fato dela se expor e a gente escutar, consegue resolver o problema, às vezes sem medicação. Eu lembrei agora de um caso de uma paciente, inclusive na época da residência com Zé Mauro, que entrou chorando no consultório, estava depressiva e queria uma medicação. E, tentando resumir a história, ela tinha brigado com uma amiga de anos, né, e não sabia o motivo da briga. E simplesmente a gente falou assim, olha, a gente não vai te dar remédio, porque a gente nem sabe o que é o problema, e tu vai conversar com essa tua amiga. Se tu não conseguir conversar, tu volta aqui com a gente, mas a gente quer saber o que é, porque às vezes tu vai conversar com ela e vai resolver. E ela falou que não ia conseguir, mas a gente insistiu, conseguiu conversar, no final das contas, voltou rindo, uns 2 meses depois, eu até achei que ela não ia voltar mais, para fazer exames de rotina, agradeceu pelo fato dela ter conversado com a amiga dela, resolveu o problema e acabou. Então, assim, dependendo do médico que fosse atender, ia dar as medicações, até ia melhorar o que ela estava sentindo, né, de uma maneira ou de outra, mas, na verdade, no fundo, não ia ter resolvido o problema. Então, quando entra nesses casos de algumas coisas inexplicáveis, tem chance de estar relacionado muitas vezes com a parte emocional. E aí a abordagem tem que ser uma abordagem diferenciada. O médico de família trabalha muito também com fortalecimento da relação médico-paciente, a gente atua no método clínico centrado na pessoa. Isso facilita para a gente quando chegam esses tipos de pacientes. O médico de família tem que ser meio psicólogo também, então? Também, de tudo um pouco. Às vezes advogado, então a gente tem que tentar ajudar a família, né? Os problemas que a família traz, a gente tem que tentar ajudar de uma maneira ou de outra. Essa novidade no Mães de Deus Center é uma revolução na prestação de cuidados com a saúde. A medicina da família é bastante usada em países desenvolvidos. Na Inglaterra, por exemplo, 85% a 92% dos problemas de saúde das pessoas que buscam a especialidade são resolvidos. Então, qual é a importância para o sistema de saúde Mães de Deus, com mais uma novidade, mais uma aquisição para nós, pacientes, que no final somos nós que ganhamos com isso? Eu acho que a medicina de família ela vem somar, né, como uma alternativa de prestação de cuidado para as pessoas, né? E como o Gustavo falou, e na tua pergunta, né, muitas vezes as pessoas têm problemas simples e acabam transformando esses problemas mais simples e frequentes em problemas mais complexos a partir do tipo de abordagem que é oferecida, né? E o que a gente está trazendo é isso, é uma medicina em que a pessoa ela vai ter um atendimento mais humanizado, um atendimento mais voltado para suas necessidades específicas, né, individualizados, e com a proposta de ser ao longo do tempo, né? Então, eu sou médico de família há 30 anos, eu tenho famílias que eu estou na 3ª, 4ª geração, né? Então isso tem um significado diferente, né? E não é uma alternativa, né, que vem somar ao que já existe, né? E não se contrapõe às especialidades que já existem, né? Pelo contrário, ela facilita o trabalho do especialista, dos outros especialistas, e também os outros especialistas servem como um recurso, né,
para aqueles casos que a gente muitas vezes não consegue resolver. E a questão dos sintomas medicamente inexplicáveis é muito interessante, porque a gente sente muita coisa ao longo da vida. A gente pode sentir uma coceira, uma dor, uma diarreia, e muitas vezes isso não é uma doença, é algo que vai passar, ou é manifestação de uma questão emocional ou mesmo física, né? Mas que não é uma doença, a gente não consegue caracterizar como uma doença. Por exemplo, não é úlcera, não é gastrite, não é... E aí não se pode lidar com isso da mesma forma que a gente lida com as doenças estabelecidas, né? E o médico de família tem essa habilidade, então, de lidar com problemas que são indiferenciados, né? Que não se consegue colocar numa gavetinha com um diagnóstico, né? E esse é um diferencial também, que eu acho que na medicina privada ainda não existia. E eu acho que o Mãe de Deus, então, se torna pioneiro nesse sentido, de trazer uma alternativa, né, de uma prática médica diferente, assim, diferenciada. Então, você que é paciente aqui do Mãe de Deus Center, que estava chateado porque não existe mais o serviço de emergência, não fique chateado. Se você estiver com algum problema, assim, que não apresente risco de morte para a pessoa, claro, e vier procurar a emergência do Mãe de Deus Center, não tem mais, mas tem a unidade de medicina da família, tem um horário diferenciado de atendimento. Sim, é só agendar, né, marcar principalmente via telefone, e aí a gente está pronto para atender aqueles casos agudos que a gente identificar problemas maiores, a gente vai encaminhar e tentar facilitar o atendimento em alguma emergência. Mas os casos agudos, aqueles casos que a pessoa identificar que não é um problema maior, que não tem risco de morte, que a gente consegue resolver no consultório principalmente, são casos que a população pode vir aqui que a gente vai estar pronto para atendê-los. O legal é que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite. Isso mesmo. Esse é o nosso horário, né? Então, a gente, a partir do momento que a gente perceber também que a demanda aumentar, já tem algumas alternativas, já tem uns profissionais à vista para a gente poder colocar todos com especialidade de medicina de família. Doutores, vamos mostrar um pouco para o telespectador como é que é esta nova unidade? Vamos lá, então. Doutor Cerati, estamos entrando na clínica de medicina da família do Mãe de Deus Center. Aqui é a recepção, uma recepção muito bonita, vários lugares para as pessoas esperarem. O que tem aqui nessa primeira sala? Aqui são as 3 salas de consultório, né? Acho que o Gustavo pode abrir e mostrar. A sala, ela é uma sala que a gente fez um design diferente, em que a mesa ela tem uma posição que o profissional não fica entre o profissional e as pessoas que estão sendo atendidas, né? Ela tem um acabamento em bolha, assim, para manter a proximidade, né? E não criar barreiras, né? no atendimento. Enfim, é uma sala confortável, ampla, né? Que dá para realizar um bom atendimento. E aqui ao lado nós temos uma outra sala. É uma sala para cada um de vocês? Cada um consultório? De quem é o consultório de quem é? A gente acabou de ver o consultório de quem? Do doutor Gustavo. Agora o doutor Gustavo vai mostrar para nós o consultório do doutor Cerati. Aqui é um consultório onde a gente tenta resolver o problema que vem até a gente, né? Então, os pacientes estão gostando dos atendimentos, gostando da localização e também da acomodação, né? A gente não tem visto reclamações nesse sentido, então a gente consegue resolver nosso trabalho aqui de uma maneira efetiva. Bem iluminado, bem ensolarado. E aqui tem outra sala, é outro consultório de outro colega. De outro colega. Daí sempre tem 3 médicos, 2 ou 3 atendendos, né? Dependendo os horários de maior concentração de movimento, que é a tarde, a gente procura sempre que tenha 3 e nos outros horários pelo menos 2, né? Então, com isso a gente está conseguindo atender a demanda, assim. E como eu falei, essa é uma área inicial, né? A gente tem uma previsão para o ano que vem expandir, ter uma área maior com alguns outros serviços que a gente não está oferecendo hoje em função do espaço, né? Assim, sala de observação, enfim, algumas outras alternativas assim, que fazem parte do trabalho do médico de família, né? Não é só prestar esse atendimento clínico de adultos, né? Então tem um espaço também para crianças, enfim, a gente tem um projeto mais ambicioso, assim, a partir do momento que as coisas comecem a andar. E aqui é a área da recepção. Quem quiser marcar consulta
vir conhecer aqui a unidade, vir com a sua família, por favor, deem um serviço, dia, horário. Na verdade, já estou passando para vocês, é segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite. Aproveitem, que é um horário diferenciado. Não tem desculpa mais para dizer, não, eu estou trabalhando, não posso ver o médico. Olha, horário fora do horário comercial. Quem quiser marcar, qual é o telefone direto aqui? O telefone direto, eu tenho que olhar, porque... Não tem problema. 3378-9908. Doutor Gustavo, convida o nosso telespectador para mudar de vida, mudar de atitude, vir com a sua família, fazer um diagnóstico completo, ter uma nova qualidade de vida, uma nova vida e evitar problemas, doenças no futuro. Bom, pessoal, estou convidando a todos para conhecer o que o especialista em medicina de família faz. Vocês estão todos convidados, a família inteira, para conhecer o nosso serviço e, a partir de então, a gente atender de uma forma longitudinal, fazendo coordenação do cuidado, tentando fazer a promoção e a prevenção da saúde, que são pontos muito importantes para a prolongação, né, para o envelhecimento saudável, né? O Jornal do Consumidor faz um rápido break e nós já voltamos com entrevistas realizadas por Alexandre Appel, com o médico oncologista James Freitas Fleck e com o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Cor. E tem promoção para o telespectador. Não saia daí, nós já voltamos. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Piranga e eu ganho uns quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul, evoluindo sempre com você. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Passar no vestibular é tudo, né? Eu morar sozinho, então, mais ainda. Agora a casa é minha, a minha independência, as minhas coisas, um cantinho só pra mim, e a Guarida me ajudou a realizar esse sonho. Eu queria algo novo que me motivasse. Eu tomei a decisão certa: ser o mais novo franqueado da Guarida. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com o smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Pra mim, Economizar é comprar Bem quentinho. Oba! Nem felpuda. bem moderna. Bem docinha. pra mim. Economizar. Economizar é... Economizar é comprar... Bem saboroso. Bem confortável. Bem
bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Madrugadão Manlec, acesse agora mesmo manlec.com.br e encontre preços ainda mais baixos, pagando com o boleto bancário. E agora nós vamos à Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, onde Alexandre App entrevistou o médico oncologista James Freitas Fleck durante o lançamento do seu livro Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno. Tem promoção para o telespectador. A editora Movimento e a Livraria Cultura e o Dr. James Freitas Fleck, nessa noite, estão lançando o livro Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno. Esse livro, Dr. James, tem muito a ver com essa sua experiência na clínica, com o paciente que chega para o tratamento normalmente muito angustiado com a notícia de que é portador do câncer, né? Quando isso não é um privilégio dele, né? Hoje a gente sabe, pelos dados epidemiológicos, que o câncer hoje é uma doença prevalente aqui nas Américas. Os dados são realmente muito preocupantes. Mas o senhor me dizia que esse livro traz histórias interessantes com personagens fictícios, mas ele retrata também um índice de resolutividade, de cura muito grande. É isso mesmo, doutor James? É isso mesmo. A doença tem um caráter epidemiológico quase que epidêmico. As agências internacionais de avaliação epidemiológica, como a International Agency for Cancer Registry, situada em Lyon, mostra que a incidência anual de câncer deve chegar a 12,7 milhões de casos novos por ano. Então é uma verdadeira epidemia. Se a gente analisar ao longo da vida, praticamente metade da população mundial vai ter câncer. Dificilmente uma doença atinge essas proporções. Para cada 2 homens, um vai ter câncer, para cada 3 mulheres, uma vai ter câncer. E isso, ao invés de representar um fator ansiogênico, na verdade deve representar um fator de alerta para que as pessoas comecem ativamente a buscar informação a respeito dessa doença e buscar recursos no sentido de atingir diagnóstico mais precoce e intervenções com maior possibilidade de cura. Felizmente, os avanços que têm ocorrido no tratamento, tanto no diagnóstico como no tratamento do câncer, permite que hoje 65% das pessoas diagnosticadas com essa doença sejam curadas, né? No momento do diagnóstico. Se o diagnóstico for feito em fases mais precoces, esse percentual de curabilidade é ainda maior. Quanto? Depende da fase, depende da doença. Essa doença é uma doença que atinge múltiplos órgãos, né? Existem alguns órgãos em que o índice de curabilidade é muito alto. Por exemplo, câncer de mama em fases muito iniciais, com expressão fenotípica favorável, chegam a mais de 85%, 90% de índice de curabilidade. Então nós precisamos desmistificar essa situação. E um dos objetivos desse livro é justamente trazer algumas informações a respeito de como o paciente pode ativamente participar no seu processo de tratamento e, eventualmente, de cura. Ele pode participar ativamente do processo de tratamento? É se submeter resignadamente? Ou tem a ver com isso que se diz, um espírito diferenciado, uma vontade de vencer, mais vontade de viver, talvez? Isso deve ser mais presente nos jovens, acredito eu, ou não, não sei. Como é que isso funciona? Isso tem uma expressão interessante. Acho que quando tu tocasse, Alexandre, nessa questão da idade, é um fator muito interessante, sabe? Porque os jovens encaram a doença com muito mais naturalidade.
ela não é uma doença do jovem. Praticamente ela é uma doença que está relacionada ao processo de envelhecimento, porque o DNA vai progressivamente sofrendo agressões, e essas agressões, na medida em que o nosso DNA envelhece, ele tem menor capacidade de recomposição. Mas acontece no jovem também, e a condição de enfrentamento do jovem é muito interessante, porque o jovem, ele enfrenta com muito mais naturalidade. O que nós precisamos fazer quando essa doença ocorre no jovem é discipliná-lo. O jovem, por natureza, ele tende a ser mais indisciplinado. Subestima a importância da doença, mas o índice de curabilidade da doença, quando ocorrida no jovem, frequentemente é maior. A dificuldade maior de manejo, eu acho que é o adulto médio, em função das grandes responsabilidades familiares, tanto no cuidado dos filhos como no cuidado dos pais. Então esse é um momento assim que precisa ser muito bem trabalhado, porque a pessoa não se desarticule dentro das suas atividades normais de vida, consiga enfrentar esse tratamento com naturalidade. O paciente precisa efetivamente participar no seu processo de tratamento e de cura. É fundamental que o paciente tenha essa condição de entendimento da doença. É por isso que todo o processo educacional está muito relacionado aos índices de curabilidade do câncer. Dr. James Freitas Fleck, cite um caso de uma inter-relação com um paciente citada no livro, está aqui o livro, Conexão Anticâncer, que lhe trouxe uma experiência prazerosa no resultado desse tratamento desse paciente, digamos. Todas as experiências relatadas nesse livro foram feitas com o objetivo de enfatizar algum valor essencial no desenvolvimento de uma ciranda virtuosa para que se estabeleça uma conexão anticâncer e para que se atinja os objetivos, tanto de curabilidade como de qualidade de vida. Todos os personagens são fictícios, eu não teria condição ética de escrever sobre personagens reais. Mas evidentemente que esses 35 anos de experiência em oncologia ajudaram para a criação desses personagens fictícios. As histórias foram construídas no sentido de alegoricamente mostrar como os pacientes desenvolvem esses valores humanos essenciais. E como a gente pode, como médico, na inter-relação com o paciente, alavancar esses valores essenciais na criação de um verdadeiro círculo vicioso de desenvolvimento de valores essenciais, criando uma ciranda virtuosa. Essa ciranda virtuosa é muito importante na resolução do problema do câncer. E atinge tanto os pacientes que o senhor atende no seu consultório, como os pacientes do hospital de clínica. Todos eles carregam com eles essa possibilidade de uma ciranda virtuosa. Isso é inerente ao próprio ser humano, Alexandre. Quer dizer, as pessoas, de uma certa maneira, elas às vezes nem sequer descobrem o potencial que elas têm de enfrentamento da doença e de resolução dos problemas. Então, cabe ao médico, numa interação, fundamentalmente, tudo está relacionado na relação médico-paciente. De extrema confiança. E, fundamentalmente, tem que ser assim, quer dizer, nós temos que despertar uma empatia na relação com o paciente. Na verdade, médico tem que ser paciente, ou seja, ele tem que aguardar o momento favorável para fazer as suas intervenções, sejam intervenções verbais, sejam intervenções técnicas. Aliás, todos os recursos técnicos desenvolvidos pela medicina, eles são meros instrumentos. O que importa é a relação médico-paciente. Quer dizer, para que eles realmente atinjam seus objetivos, para que eles sejam eficientes, para que se atinja realmente o equilíbrio na sua indicação, tudo tem que ser tocado pela sensibilidade. Não tenho dúvida disso. Esse é um dos maiores oncologistas do nosso país, professor James Freitas Fleck, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um especialista em quimioterapia. Ele que em seguida começa uma mesa redonda com os professores José Camargo, Edis Busnello e Donaldo Schuller. E em seguida os autógrafos. Este é o livro, Conexão Anticâncer, é um livro grosso, não é um livro fininho, é um livro profundo como uma reflexão para nós, para a sociedade, para os pacientes com câncer, para as famílias, para que se preparem diante desta perspectiva de quanto mais se vive, mais chance de câncer se tem. Doutor Jaime, o senhor vai oferecer um livro para um telespectador nosso que ligar agora? Pois não, com o máximo prazer. Esses livros, eles são, na verdade, eles têm um objetivo social, quer dizer, eles podem ser lidos por qualquer pessoa. Não existe nada de aversivo dentro desses livros, as histórias são todas construtivas. Elas foram criadas com esse objetivo, para desmistificar o câncer, para organizar o processo assistencial, para transferir essa experiência do consultório, a experiência de um hospital-escola, para uma esfera mais, para um âmbito mais social, em que todas as pessoas possam, de alguma forma, se beneficiar
desse tipo de abordagem. Uma abordagem segura, uma abordagem verdadeira, mas ao mesmo tempo uma abordagem essencialmente humanística para a medicina. Muito bem. O telefone está na tela, é o primeiro que ligar. Eu pedi um livro para o Dr. James, né? Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno. Uma reflexão sobre o tema, trazendo experiências vivenciadas no consultório, a maioria delas com um resultado altamente positivo. Uma alegria revê-lo, lhe desejar sucesso. O senhor é um intelectual, é um homem que estuda esses fenômenos do câncer há muitos anos. Eu lhe acompanho desde o tempo que trabalhava, tive a honra de trabalhar com o senhor no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E lhe desejar uma vida longa, Dr. James. Sucesso nas suas atividades. Nós que estamos sempre lhe acompanhando, só pode ter certeza. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço muito a oportunidade de te rever também. Tenho um carinho muito grande por ti. No período que nós convivemos no Hospital de Clínicas, a gente exercia de uma certa maneira também essa comunicação de transmissão de conhecimento, utilizando a arte. Lembra como nós colocávamos lá as músicas clássicas junto à coordenação dos grandes rounds? A gente tem muitas saudades dessa época. Infelizmente, a vida nos afasta, mas temos agora a oportunidade de nos encontrar diante desse novo projeto. Sem dúvida, uma alegria revê-lo. Prazer, Alexandre. Direto aqui da Livraria Cultura, do Shopping Bourbon Country, recomendando. Você encontra o livro aqui, Conexão Anticâncer, de autoria do Dr. James Freitas Fleck. Alexandre Appel, direto para o Jornal do Consumidor. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valig tem uma atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX, uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. Sua arquitetura diferenciada e tecnologia IMAX proporciona uma experiência única e impactante. Agora sim você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. Vamos agora à Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDL-RS, onde a Appel entrevistou o presidente da entidade, Vitor Augusto Cor, sobre o programa Que Comércio, que ensina gestores a realizar o planejamento das ações empresariais em longo prazo. Estamos na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDL, porque essa semana foi notícia no portal do Consumidor RS, planejamento na gestão do varejo colabora para o crescimento do setor. Programa Que Comércio, promovido pela FCDL-RS, ensina gestores a realizar o planejamento das ações empresariais em longo prazo. Presidente Vitor Augusto Corro, muito obrigado por nos receber aqui na FCDL. Explique um pouco mais para o nosso telespectador e para o lojista que nos assiste aqui na capital, Grande Porto Alegre, no interior, pela internet e nos outros estados do Brasil, no que consiste o programa Que Comércio e como ele qualifica este pequeno lojista, fornecedor, por vezes afastado da capital, enfim, a ter um negócio eficiente respeitando fundamentalmente o consumidor. Muito bem, Alexandre Appel, inicialmente é uma satisfação muito grande participar do seu programa, especialmente quando nós podemos falar sobre planejamento e planejamento estratégico, que é uma das minhas grandes alegrias e um dos grandes propósitos desde que nós assumimos a FCDL, e víamos isso como uma situação sine qua non. Nós precisávamos, de uma forma muito rápida, criar uma conscientização no Rio Grande do Sul dos empresários do varejo, nesta linha de se organizar para serem competitivos. E tão logo nós iniciamos, nós criamos um mapa estratégico, onde nós identificamos as principais necessidades do Rio Grande do Sul no setor do varejo.
e nós vimos que nós perdíamos terreno de uma forma assustadora, até diria dessa forma, para o grande varejo. O grande varejo organizado estava se posicionando muito forte, inclusive se fazendo pequeno em comunidades menores, e se notou nesta nossa, digamos, imersão com a propositura da construção do mapa estratégico, uma grande deficiência na questão da gestão dessas empresas de menor porte. E nós vimos que o único caminho seria, então, nós usarmos as ferramentas disponíveis pela administração de empresas, pelas ferramentas que poderiam fazer um diferencial. E no aspecto do atendimento, nós também precisaríamos avançar muito. Então, o planejamento estratégico foi feito da federação. Nós incluímos nesse planejamento todas as nossas afiliadas, as CDLs de todo o Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo estas CDLs nos traziam as informações das situações reais dos seus associados. E foi quando nós então chegamos a um denominador comum, chegamos ao consenso de que nós precisaríamos criar um programa específico de capacitação. Um software? O software faz parte dessa capacitação, desse programa. Conjunto de ações? Nós tínhamos no Rio Grande do Sul já o PGQP, um programa já testado, aprovado e com larga eficiência e eficácia nas empresas que adotaram, mas essa linguagem ainda ela ficava um pouco distante do pequeno lojista, do pequeno comerciante. Então nós criamos uma metodologia toda especial, simplificada, para que esse comerciante entendesse essa metodologia e especialmente pudesse aplicá-la com resultados imediatos. E aí foi que surgiu o Q-Comércio. O Q-Comércio ele ensina as coisas mais básicas que existem dentro de uma gestão de empresas, como por exemplo, fluxo de caixa, controle de fornecedores, organização interna, layout de loja. Mas aí nós fomos avançando, nós entramos também na questão de ensinar a fazer um plano de negócios, a fazer um plano de marketing para ter posicionamento, a identificação muito clara do seu cliente, ou seja, estabelecer um foco para cada tipo de negócio e especialmente a identificação do seu posicionamento no mercado. E isso tem dado um resultado extraordinário. Nós hoje estamos capacitando 600 empresas no Rio Grande do Sul. Esse número, se você analisar com o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, você vai ver que é muito grande, quando é um setor único do varejo. E para nós isso é motivo de muita alegria, de fato muita alegria, porque nós estamos começando com pequenos passos a qualificar o varejo do Rio Grande do Sul, atendendo aquele nosso lema que nos chamavam de muito ousados e até de atrevidos, de que o Rio Grande do Sul gostaria em 2017 de ser referência mundial em atendimento no varejo. E nós estamos muito próximos disso. Com a nossa ida ao SEBRAE, ao Conselho do SEBRAE também, foi bastante facilitado esse programa, porque nós alinhamos o programa do SEBRAE no setor do comércio e serviços com a FCDL nessa capacitação do Q-Comércio. E junto com o Q-Comércio, nós vimos a necessidade de que nós tínhamos que ter controle sobre todas as ações e os projetos que nós realizávamos. Muitas vezes, por exemplo, no meu negócio, eu tenho uma loja de móveis e eletrodomésticos, então eu tenho uma equipe de montagem, de entrega, o meu caminhão. O meu motorista ele cuida do caminhão, se falta óleo no motor, a hora da troca, pneus, calibragem, lavagem, enfim, qualquer coisa que estiver lá no caminhão ele cuida, mas ele também cuida da entrega, ele cuida do meu cliente, ele cuida do depósito. Então ele tem várias tarefas. E como é que eu faço para controlar isso? Numa planilha Excel até daria para fazer, mas muito trabalhosa. Então nós víamos a necessidade que nós teríamos que criar uma ferramenta para controlar isso de forma automatizada, um software, programa de computador, mas que também esse programa de computador ele não poderia ser muito caro, porque senão não teria um fácil acesso de aquisição do lojista, né? Então, juntamente com a empresa TCA de Taquara, nós elaboramos um programa chamado Scope, que é um gerenciador de projetos e ações, e aonde se descreve, ele já vem no programa com um planejamento estratégico, um esqueleto simplificado,
e depois adaptado a cada realidade de negócio e setor. E ali, nesse programa, nós descrevemos com clareza, por exemplo, quem faz, o que faz, quando inicia, qual é a projeção de término, o custo disso, o acompanhamento, as métricas. Então, toda essa ferramenta de gestão, ela está disponível ao pequeno lojista a um custo de R$50 ao mês, e os outros R$50, que o custo é R$100 ao mês, a FCDL paga, então subsidia. E isso tem feito realmente a diferença em muitos negócios e com uma rapidez extraordinária. O comerciante, o empresário, o empreendedor, ele nota, a partir do momento do início da implantação desse projeto do Q-Comércio, a melhoria que acontece já no terceiro mês. Muito bem. Olha, vale a pena entrar no portal do Consumidor RS, no portal da FCDL, no Sebrae RS, se informar sobre o Q-Comércio. Estou vendo aqui, o SCOR foi criado em 2010 pela TCA, essa empresa de Itaquara, e hoje conta com cerca de 7.500 usuários em todo o Brasil. E a FCDL pretende implantar o sistema em 300 lojistas, mais 300 só esse ano de 2013. Presidente, para nós encerrarmos, já me sinalizaram o tempo aqui. O senhor é o homem das redes sociais, o senhor gosta de Facebook. Quando o senhor fez uma manifestação que eu gostei muito, atenção lojistas, vamos nos preparar para atender bem o consumidor. Está entrando dinheiro novo na economia. O governo anunciou antecipação de 50% do 13º para os aposentados e dinheiro de devolução do imposto de renda. Os lojistas festejam cada vez que uma coisa dessas acontece, né, presidente? É bom um dinheiro novo na economia, dá mais vigor à economia e mais alegria ao próprio consumidor, não é isso, presidente? É verdade. E agora, no mês de agosto, 900 milhões de reais estão sendo injetados na economia do Rio Grande do Sul. E no Facebook nós alertamos os nossos colegas lojistas, nossos companheiros, de que se preparem para esse evento, porque não basta ter dinheiro circulante se nós não estamos preparados para tal. Então ainda há tempo de negociar com os nossos fornecedores, estoques, há tempo de nós organizarmos as nossas lojas, fazer os nossos planos de mídia para que a comunicação seja eficiente e fazer com que esses 900 milhões circulem dentro das lojas do Rio Grande do Sul. Muito bem. Esse é o presidente Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL, presidente do Sebrae RS. Muito obrigado pela sua participação conosco, direto aqui da FCDL RS para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E nós vamos nos despedindo por aqui. Lembre-se, acesse consumidorrs.com.br. Agora nós somos também consumidorbr.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Trabalho com compra de imóveis, sou um investidor. E aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar. Economizar é comprar Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com o smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção.
Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul, evoluindo sempre com você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Piranga e eu ganho uns quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Panvel, você sempre bem.